Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando algumas técnicas simples de pintura com lápis de cor que vai melhorar assim a sua pintura em 50%, já vai deixar você com uma ilustração bem bacana. Então já se inscreve no canal, deixa o like e acompanhe os próximos vídeos. E a primeira coisa que você precisa saber para pintar com lápis de cor é deixar a sua pintura homogênea, porque ninguém merece ficar com a pintura toda rabiscada que nem a de uma criancinha, não é verdade? E para deixar a sua pintura homogênea, bem lisinha, e todo mundo falar aquela bendita frase: "Nossa, parece até que foi impresso", você precisa usar de algumas técnicas, e eu vou mostrar duas delas para vocês. Vou estar dividindo esse círculo em duas partes, e na primeira parte eu vou estar colorindo ele com movimentos circulares, que é a forma como a maioria dos desenhistas fazem. E como isso vai funcionar? Você vai usar camadas de movimentos circulares até deixar a sua pintura homogênea. Preencheu a área que você queria uma vez e ainda ficou assim com os pontinhos brancos, vai com uma segunda mão, com aquele lápis de cor, fazendo movimentos circulares que vai ficar maravilhoso. E recomendo isso caso você vá pintar áreas grandes, porque é muito difícil a sua pintura não ficar uniforme você usando essa técnica. Eu, por exemplo, em áreas maiores só faço a pintura assim, porque quando eu vou tentar fazer com traço reto em áreas maiores, é mais complicado para mim deixar a pintura homogênea. Agora, está com pressa e é uma área pequena, dá para pintar também utilizando traços retos. Com traços de vai e vem, vocês vão colorir para uma direção só. Independente da forma que vocês estejam decolorindo, tem que ter o mínimo de ordem, tá bom? Depois que vocês colorirem toda a área que vocês querem, pintando para uma direção, vocês vão vir com o lápis, colorindo na direção contrária. Isso ajuda a preencher melhor os espaços que estão entre os traços. E façam quantas camadas forem necessárias, alternando o traço para deixar a pintura uniforme. Lembrando, pessoal, que nenhuma das dicas que eu vou passar aqui são regras, são apenas sugestões que podem ajudar vocês a melhorarem a pintura com lápis de cor de vocês. E também pode não dar certo da primeira vez, então é importante vocês treinarem, fazer esses treinos em folhas separadas, testar no desenho até dar certo. Outra coisa muito importante é saber sobre luz e sombra. E nesse primeiro momento você não precisa saber exatamente como funciona. O importante é pegar ali o início. É claro que o ideal seria você se aprofundar um pouco mais sobre isso, só que você sabendo que vai ter uma área de luz no seu desenho e uma área de sombra, e que a área de luz vai ser mais clara que a área de sombra, que você vai precisar ter áreas mais claras e mais escuras, isso já vai ser assim maravilhoso, porque você vai começar a dar volume nos seus desenhos e isso faz toda a diferença, mesmo que às vezes a sua sombra não esteja assim correta, mas já vai dar assim ficar maravilhoso. Então pode estar começando a fazer as sombras com tons de marrom, tons de cinza, tons de roxo, e conforme você for pegando experiências, você vai aprendendo que outros lápis você pode estar usando, e diferentes situações como elas alteram as sombras dos seus desenhos. Mas só de você estar fazendo ali uma parte do seu desenho, escolher um lado para ser a luz, um lado para ser a sombra, isso já vai ser muito importante. Porque, por exemplo, você tem uma blusa rosa, e a blusa é rosa, você vai pegar um lápis rosa e vai pintar aquela blusa toda de rosa? Não fica nada interessante. Então você, assim, escolhendo uns lugares, um lado para você fazer a sombra, já vai dar um volume na pessoa que quer que você esteja desenhando, tá? E já vai ficar muito melhor. E para fazer as sombras, você pode usar o degradê e a mistura de cores, que são coisas que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Mais uma coisa importante, se bem que tudo aqui é importante, gente. Então, mais uma coisa, é a escolha de cores. Porque em tudo você vai precisar escolher cores. Você vai precisar escolher cores para fazer as áreas de luz, áreas de sombra. Se tiver muitos elementos na sua ilustração, você vai ter que ter o cuidado para não deixar os elementos todos misturados. Porque se você fizer uma ilustração com tons muito parecidos, nada do seu desenho vai se destacar. E as cores, elas ajudam você a destacar elementos que você queira, a deixar com a estética que você pensou.
E tudo isso você vai descobrir estudando o círculo cromático. E não dá para explicar tudo isso nesse vídeo. Então, eu pretendo fazer outros vídeos mais pra frente explicando sobre algumas coisas que eu falei nesse vídeo que eu acho que precisa de um detalhamento melhor. E quando esses vídeos estiverem prontos, eu vou deixar nos cards, só que vocês precisam me lembrar comentando aqui nesse vídeo, tá? Agora vamos para a parte de camadas. Como funciona esse negócio de camadas no lápis de cor? Que é basicamente você passar camadas de lápis um acima do outro. Geralmente, com a mão leve, você vai preencher a área que você quer de maneira uniforme. Depois você vem com outros lápis e você vai construindo camadas de maneira uniforme até a coloração ficar do jeito que você quer. A quantidade de camadas que você vai conseguir fazer vai depender da força que você vai colocar para pintar. Vai depender também da folha, das cores que você vai utilizar, se vai aparecer ou não aquela cor que você colocou. E camadas é uma coisa que você usa praticamente em tudo na pintura com lápis de cor. Porque para deixar a pintura homogênea, você vai precisar fazer camadas. Para fazer a luz e sombra, você vai usar camadas. Então, assim, camadas é uma coisa que você vai precisar saber fazer em praticamente tudo. E é muito interessante porque muitos tipos de materiais usam camadas, mas cada um, isso é usado de forma diferente, né? Por exemplo, tem como você fazer camadas no digital, na aquarela, no guache e sempre de uma maneira diferente, mas são camadas e isso é uma coisa muito importante. E nós usamos as camadas para ir construindo o nosso desenho, porque a gente pode estar fazendo cores que nós não temos na nossa paleta de cores e construindo o volume de uma forma muito bonita utilizando as camadas. Nesse exemplo que eu estou fazendo, como se fosse uma pele. Eu fiz a camada que eu queria que pegasse em tudo, né, com o rosa e o laranja. E depois vai ter áreas que vão ter mais camadas e menos camadas no mesmo objeto. Porque vai ter áreas que além da cor da coloração da pele normal, eu vou precisar colocar mais cores para fazer as sombras, entenderam? E quanto mais leve você deixar a sua mão na hora de fazer as camadas e melhor for o papel que você usar, mais camadas você vai conseguir fazer. E nesse exemplo que eu fiz, eu utilizei 5 lápis diferentes para construir essa coloração. E vocês veem que dá um efeito muito legal. E agora vamos para a mesclagem, que é uma característica muito legal do lápis de cor. Quem é que disse que não dá para criar cores novas utilizando lápis de cor? Que não dá para misturar cores de lápis para criar cores novas? Essa pessoa está um pouco enganada, equivocada. Porque dá sim, tá? Eu vou pegar aqui 2 lápis de cor, um azul e um amarelo. E eu vou utilizar camadas para criar uma cor nova. Vou fazer uma camada bem uniforme com lápis azul e vou vir com amarelo. E olha que mágica, gente. A gente vai fazendo. Vou passando o amarelo e vocês já podem ver que tá surgindo um verde. Mas é o seguinte, vocês têm que caprichar na hora de fazer a camada. Fazer uma camada bem uniforme. E o seu lápis tem que ser um lápis assim, que não seja muito seco. Porque quanto mais oleoso for o seu lápis, melhor ele vai fazer essa mistura de pigmentos. E não precisa ser também cores tão diferentes como azul e amarelo. Você pode estar usando cores mais próximas entre si, que essa mistura vai ficar mais sutil. E vai ajudar você a criar cores novas, tons novos para sua caixa de lápis de cor. Por exemplo, você tem uma caixa de lápis de cor pequena. E você quer aumentar a quantidade de tons nessa caixa de lápis de cor. Você pode ir fazendo testes e ir criando cores novas. Por exemplo, você não tem um salmão na sua caixa de lápis de cor. Você pode criar um salmão utilizando vermelho, laranja, rosa e assim por diante. Nessa parte do degradê, eu vou usar como exemplo a variação de intensidade da cor. E para isso eu vou usar a forma como segurar o lápis. Por exemplo, se você pintar mais forte, ele vai ficar uma pintura mais intensa. E para isso a gente segura mais na ponta do lápis. E para a pintura ficar um pouquinho mais fraca, você pode segurar um pouquinho mais para o corpo do lápis, para o meio do lápis. E você vai utilizar essa variação de força para fazer o degradê de uma cor que você pode usar para fazer mistura de outras cores também.
você está lá pintando com a cor bem forte, vai deixando a sua mão bem leve, naquele finalzinho ali para finalizar, ou pode até usar movimentozinhos circulares, que vai ajudar vocês a terem mais precisão e deixar mais levinho assim, e fazer aquela mistura bem suave. Agora vamos fazer a mistura de cores. Nós vamos utilizar o degradê entre os lápis. Eu escolhi 2 lápis, o azul e o vermelho, o que não foi uma boa decisão, porque azul e vermelho não formam uma cor bonita. Aí você me pergunta, mas azul e vermelho não dá roxo? Porque azul e vermelho são cores primárias. Gente, azul e vermelho não é uma cor primária de pigmentos. Vermelho é cor primária de outra coisa aí. Agora, de pigmentos, não, tá? Então, azul e vermelho, pra você criar um roxo, menino, é milindragem, porque vermelho não é cor primária de pigmentos, tá? Então, ficou assim, uma coisa assim meio estranha nessa mistura de cores que eu fiz por causa disso, tá? Mas é isso, você vai utilizar o degradê e vai deixando a finalização desse lápis mais fraquinha, bem fraquinha. Mas tem que caprichar, tá? Esse que eu fiz também não ficou muito caprichado. Mas é assim que se faz a mistura entre as cores. Então, o que vai facilitar na hora de você fazer essa mistura de cores? Você fazer esse degradê bem caprichado. Ou então, as cores que você escolheu forem tons próximos um dos outros. Ou as cores que você escolheu resultarem em uma outra cor bonita, né? Porque essas cores que eu escolhi não resultam em uma cor muito bonita, tá? Outra coisa que pode ajudar também é o lápis de cor. Quanto menos seco for o seu lápis de cor, mais fácil é fazer essa mistura de cores. Dica bônus é assim, quando ficar essa cera por cima do lápis de cor, porque o lápis solta uma cerinha, você vem com um algodãozinho e dá uma esfregadinha ali na sua pintura. Ou vai com o dedo mesmo, que nem eu tava sem paciência, não tinha algodão por perto. E vai resolver esse problema, tá? De ficar com encerado assim por cima, aquele reflexo estranho. E o vídeo está chegando no final. E se você tá gostando desse vídeo, apoie essa criadora de conteúdo que começou agora, por favor. Tá bom? Continuando, vamos falar sobre texturas agora. E para criar texturas, vocês vão usar diferentes traços que você pode fazer com lápis de cor. E criar texturas com lápis de cor é muito legal, porque com lápis de cor você tem uma precisão muito grande. Então, eu acho assim que é bem mais fácil você fazer um desenho mais detalhado utilizando lápis de cor do que com outros materiais. E para criar essas texturas, vocês vão usar diferentes formas de traços do seu lápis de cor, como por exemplo pontos, linhas retas. Você pode fazer até desenhos para criar texturas com lápis de cor, tá? Como por exemplo, os fios de cabelo, você vai fazer utilizando linhas retas assim. Você vai pegar firme e ir soltando bem rápido, diminuindo a tensão do seu lápis. E conforme essas formas de segurar o lápis, de usar o seu lápis de cor, você vai criar diferentes texturas. E quando você precisar fazer uma textura diferente, pesquise, porque cada textura é feita de uma forma diferente. Por exemplo, você não vai pintar ou como você pinta uma grama da mesma forma que você pinta um tecido. E isso você vai aprender com o tempo. Então, juntando o traço, mais tudo que eu ensinei aqui para vocês até agora, vocês vão criar texturas. E finalizamos com isso, que eu acho que são as coisas assim principais que podem ajudar vocês a melhorarem a pintura de vocês com lápis de cor. Gente, se vocês conseguirem executar isso aqui bem feito, vocês já vão conseguir fazer coisas maravilhosas, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E acompanhe aí o canal, tá? E se vocês querem outros tipos de conteúdo, comentem, deixem sugestões que eu posso estar fazendo. Não deu para incluir um desenho nesse vídeo, mas quem sabe nos próximos, não é mesmo? E é isso, pratiquem em casa e tchau, tchau!